Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior de TV, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Hoje vamos falar especificamente da história das traduções bíblicas, para você ter uma ideia dos acontecimentos e saber como a Bíblia chegou até nós, como ela foi construída. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, que é a língua do povo hebreu. Eu levei aproximadamente, meu querido amigo telespectador, 15 anos estudando esse idioma, para que eu pudesse ter condições de hoje falar para vocês com propriedade, com desenvoltura, sem medo de discutir qualquer palavra no texto original, porque eu conheço a gramática. Eu já fiz cursos com professores no Brasil e no exterior, inclusive em Israel. Eu já fiz, para quem conhece, quem é oriental ou quem sabe, Israel tem uns cursos chamados UPAN, que é um curso avançado. Eu já fiz até o UPAN 5, repeti até várias vezes, de forma que eu tenho um domínio, graças a Deus, do idioma original e falo, modéstia à parte, com propriedade. Não importa se você não gosta do meu sotaque. Não importa que o que eu estou dizendo, eu lhe mostro de onde veio, para onde vai e por que eu cheguei a essa conclusão. A Bíblia, como eu já falei, foi escrita originalmente em hebraico, só que ela não ficou sempre nesse idioma. A Bíblia passou por traduções, mesmo no seu hebraico original, ela passou para o grego, do grego para o latim, e do latim como a língua, que era a língua dos romanos, na época do século IV, até hoje. Essa Bíblia tem sido traduzida, retraduzida e desenvolvida em vários idiomas. A Bíblia James em inglês, tem a Bíblia em espanhol, em português. E aí em português já mostrei para vocês que existe uma gama, uma quantidade imensa de Bíblias. E hoje nós vamos falar particularmente na história da tradução dessas Bíblias. A história da tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ela é curiosa. Antes da gente começar, eu queria dizer que cada Bíblia, em cada idioma desse, no hebraico, no grego e no latim, ela possui um nome específico. Em hebraico se chama o Tanar. O vocábulo é masculino. Em grego se chama a Septuaginta e em latim a Vulgata. Portanto, em grego ela é feminina, em latim ela é feminina, mas em hebraico ela é masculina. Se diz o Tanar. E você pode perguntar, e a Torá? A Torá é feminina. Mas a Torá é só os 5 livros de Moisés, o que todo mundo chama de lei, que não é lei. Torá não é lei. Traduzir Torá por lei é um crime. Torá é ensinamento ou revelação divina, porque o ensinamento liberta. E a lei escraviza, oprime, regulamenta. E o ensinamento, ao contrário, liberta. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia, o Tanar, por que ela se chama em hebraico de o Tanar? Porque a palavra Tanar é o acróstico de 3 letras, que é o Tav, em hebraico, que forma a palavra Torá, o Nun, que forma Neviim, e o Kaf, que forma Ketuvim, que significa Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é revelação divina, como eu já falei, e não lei. Neviim, a palavra que os gregos traduziram por profetas, que significa os profetas. Então, Tanar vem Torá, o T, o Taf, Nun, de Neviim, de profetas, e Ketuvim, que vem do verbo lirtov, em hebraico, que é escrever. Ketuvim, então, significa escritos. Então, são a Torá, o Pentateuco, os profetas e o que a gente chama de livros sapienciais. Os Salmos, Eclesiástico, Jó e esses livros, Provérbios, que são considerados livros proféticos, sapienciais, que conhecido como Ketuvim ou escritos. Ocorre, porém, que essa Bíblia, ela em hebraico,
ela tem um contexto, um significado muito especial. Eu queria só pedir a Bob para dar um close. Aqui, essa aqui é a primeira página de uma Torá. Esse aqui é o livro de Moisés, no primeiro capítulo, e eu vou pedir a ele para aproximar, porque eu vou ler na nossa tela. E aqui você tem isso, Bob, aproxime mais. Você está vendo lá em cima da palavra, você que não conhece hebraico, você vai entender ali Gênesis, que é o nome grego, e em cima está o nome hebraico que se pronuncia Bereshit. E aqui você tem nas primeiras letras Bereshit, aqui em cima, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Em outras palavras, no princípio, todo mundo traduz, criou Deus os céus e a terra, e aí eu já encontro dificuldades de entender essa tradução, porque Bará pode ser Bará ou pode ser Barô, se você pronuncia essa segunda palavrinha aqui. O hebraico é curioso, se lê da direita para a esquerda, ó. Você não lê da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Essa letrinha aqui, que meu dedo está em cima, Bará, significa, mas o nada, não pode criar nada, nunca coube isso na minha cabeça. Você entra num quarto nível de interpretação, que é o cabalístico, e você vai ver que Deus criou esse universo da sua própria emanação. Portanto, Bereshit bara Elohim, Et Hashamayim ve'et haaretz. Bob, por favor, me arranja um lápis para eu apontar aqui, fica melhor. Aqui nós temos o lápis que Bob nos trouxe para auxiliar no apontamento. Ele vai aproximar para a gente explorar melhor esse texto. Para você que está em casa, eu não estou querendo ensinar hebraico para você não, porque o objetivo não é esse. O objetivo é que você tenha noção do que fizeram com as traduções. Olha, Bereshit, Bará. Essa palavrinha aqui só tem como sujeito Deus. E não é Bará. Bará não é criou, mas se você disser, em vez de Bará, disser Barô, como o hebraico não tem vogal, tanto pode ser Bará como ser Barô. Se for Barô, não é criava, não é criou, é criava. Como se Moisés dissesse assim, no princípio, quando criava Elohim, não é Hashamayim, essa palavrinha aqui, ó, Et Hashamayim. Shamayim em hebraico significa cheio d'água, e não céus, como muita gente traduz, porque assim, e aqui Ve'et Haaretz, em outras palavras, Bereshit bara Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz, no princípio, quando criava Deus as águas e a terra. Aí justifica melhor essa tradução, porque no versículo 2 você vai encontrar que o Espírito de Deus parava sobre as faces das águas. E se não tinha água no primeiro versículo, como é que poderia aparecer água no segundo? Daí já começa a dificuldade de transposição dessas palavras do hebraico para qualquer outro idioma. Nós vamos para um pequeno intervalo. Não saia daí, que nós retornamos já. Um minuto só.